Olá, vamos então aqui criar uma aplicação de raiz, uma aplicação de Django. Estou no repositório, pode ser o meu repositório privado ou qualquer repositório, no GitHub, não é? E no GitHub podemos apertar neste botão que cria um novo repositório. Não é? Um novo repositório que vamos lhe chamar Biblio, por exemplo. E é um repositório em Biblio, ok? Biblioteca, já tenho biblioteca, vou-lhe chamar Bib, ok? Chamar Bib, ok? Isto vai ser agora um repositório. No fundo, quando eu faço aqui Create Repository, vou dizer, olha, quero incluir um README. Ou seja, e ele vai-me criar então e vou dar aqui commit, e o que é que isto vai-me dizer? Vai-me criar então um repositório, sendo que um repositório é uma pasta. Okay? Um repositório é uma pasta no GitHub. Isso é um repositório. Nesta pasta, atualmente, só tenho um fecheiro que se chama README. Bom, o repositório só me serve para guardar informação. Agora, eu vou querer editar e criar dentro deste repositório uma aplicação. Uau, como é que fazemos isso? Bom, o GitHub tem uma coisa fantástica que se chama Code Spaces. O Code Spaces permite-me criar um ambiente de desenvolvimento dentro desta pasta. E consigo criar fecheiros e aplicações que ficam guardados nesta pasta Bib do GitHub. Ok? E depois, cada vez que eu for a esta pasta, posso aceder a este meu projeto. Vou então criar aqui um Code Space, Create Code Space, e agora ele vai-me aqui começar a criar uma aplicação. Está bem? Ele fica aqui um bocadinho à espera, blá blá, vai demorar um bocadinho de tempo. Aí vai-me então criar aqui a minha aplicação nova dentro desta parte. Bom, já tem aqui o meu fecheiro de README, que não tem nada, ok? Bom, dentro do README vou-lhe chamar aqui aplicação biblioteca. Aplicação biblioteca. Estão a ver? Então, eu criei aqui uma fecheiro que se chama aplicação biblioteca. Bom, é importante nós percebermos como é que funciona o GitHub. Eu tenho aqui o ambiente do GitHub onde tenho o meu repositório, que atualmente o README não tem nada, só tem o Bib, lembram-se que eu tinha feito. Só que no ambiente de desenvolvimento, que é este ambiente onde eu posso editar coisas, nós podemos aqui fazer alterações. Aplicação em Django que implementa uma biblioteca permitindo criar autores e seus livros. Ok? Estão a ver? Então eu criei aqui um texto todo bonitinho e agora eu quero guardar, quero dar save. Bom, dentro do ambiente de Code Space, que é este ambiente, eu posso guardar clicando aqui neste botão que é do Source Control. É o controle de fonte, que é no fundo dizer, olha, eu quero que tu guardes, faças uma fotografia daqui disto, e vou chamar esta fotografia a criação do README, a descrição, incluir a descrição no README. Okay? Então, eu agora pus aqui uma pequena descrição e agora vou dizer commit, dizer, olha, faz uma foto disto. Ok? E agora, ele fez uma foto e congelou isto e pôs dentro do embrulho. Agora vou dizer sincroniza. Quando eu digo sync, ele vai sincronizar este ambiente de Code Spaces com o meu repositório. E agora, se eu der um refresh, o meu README agora tem a informação da aplicação de biblioteca e este texto que eu tinha posto aqui agora já está ali. Estão a ver? Então eu posso fazer alterações aqui e sempre que fizer alterações, se eu for aqui, não é? Se elas existirem, ele permite-me guardar e ficar com meu repositório sempre atualizado. Okay? Então sempre que vocês fizerem alterações, têm que dar commit e submit push, não é? Vão dar enviar informação para o vosso repositório. Bom, mas nós chegámos aqui, era para criar uma aplicação em Django, não é? Para criar uma aplicação em Django temos que abrir um terminal. Então eu clico aqui neste botão e digo aqui Terminal, New Terminal. Ok? E este New Terminal, o que ele me vai permitir fazer é executar comandos Python. Bom, um deles será o Python manage, um deles será eu quero criar uma aplicação de Django, mas este amigo não sabe o que é o Django. Então, para ele saber o que é o Django, eu tenho que instalar o Django. Tu fazes Python
pip install Django, ok? Python-m módulo, ou seja, eu quero dizer que eu quero que ele instale o Django, que é um módulo do Python, é o que ele está a dizer aqui. Com este Python-m pip install Django, ele vai-me instalar, neste ambiente de desenvolvimento, vai-me instalar o Django, ok? E o Django, é uma série de bateria de informação, de funções e coisas que eu posso usar para criar aplicações. Bom, eu já criei, ele está aqui a dizer, isso é mais algumas coisinhas, mas diz successfully installed, ok? Então agora, se eu fizer a criação, quero agora criar então uma nova aplicação. Então eu faço Django admin start project e vou-lhe chamar project. Ponto. Isto quer dizer que eu quero que ele crie um novo projeto que se chama projeto e quero que ele o crie diretamente nesta pasta, ok? E já está. Se eu for ver aqui, ele criou agora um projeto e aqui está o manage. Estão a ver? Está aqui o fecheiro manage, que é o fecheiro que serve para, manage em português quer dizer gerir. Serve para gerir o meu projeto. Se eu agora fizer Python manage e agora disser run server, isto vai pôr a correr o meu servidor. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai lançar o meu projeto. E o meu projeto fica logo a funcionar. The install worked successfully. Congratulations. Ou seja, eu tenho o Django a funcionar já. E tenho o meu projeto a funcionar. Okay? E isto é que é, então, como eu estava a dizer, isto é que é a maravilha do Django. Ou seja, o Django permite, com um só comando, já viram? Apenas com este comando, permite-me criar um projeto. Não se esqueçam do pontinho, porque quer dizer que eu quero criar um projeto que se chama project, e nesta pasta, e depois, com este comando de manage, eu consigo fazer muita coisa. A primeira é dar run server, que é lançar o servidor. Ok, temos aqui o nosso servidor e o nosso projeto, mas agora eu quero é criar aplicações. Para criar aplicações, vamos então agora, primeiro vou aqui criar uma nova consola, ou seja, o projeto vai ficar a correr e eu não vou mexer nesta consola e vou abrir um novo terminal aqui, New Terminal. Já tenho aqui dois terminais, tenho um terminal em que está a correr e um terminal em que tenho aqui uma consola onde posso executar código. Estão a ver? Então aqui vou executar um comando que vai ser o Python e vou dizer manage e vou dizer aqui start app, ok? Vou criar uma aplicação que se chama biblioteca. O que é isto? Então, ele vai criar uma pastinha que se chama biblioteca, onde eu vou então poder definir aqui aspectos da minha biblioteca. Está aqui este coisinho que eu não gosto do Copilot. Mas use AI. Não quero. Pronto, ok. Eu não gosto destas coisas porque isto depois não me permite pensar. Então, já criei a minha aplicação de biblioteca. Bom, para uma vez criada a aplicação de biblioteca, eu tenho que criar duas coisas. Tenho que primeiro registar a minha aplicação, dizendo, olha, está instalada aqui a aplicação biblioteca. Eu tenho que pôr o nome desta aplicação vai ter que aparecer aqui no Installed Apps. Viram que eu mandei embora aqui o terminal, mas isto continua a correr, não é? Já viram? É engraçado, não é? É porque o terminal, eu agora vou clicar aqui em Terminal. Eles continuam todos, mas estão invisíveis. Ou seja, está aqui o terminal do servidor e tenho aqui o terminal onde eu executei aquele startup. Bom, para criar uma aplicação, a primeira coisa que temos que fazer é fazer um modelo. Ou seja, eu vou criar aqui um modelo, autor. Então vou definir um classe, autor, models, model, diz assim, olha, cria o autor e que tem um nome. Models, char field, e vou pôr aqui max length 100. Pronto, então já defini aqui um autor e vou definir que quando eu quero mostrar a informação do autor, eu quero que ele retorne o seu nome. Não. Ou seja, cada vez que eu vir um autor, ele vai mostrar o nome do autor. Bom, eu já criei aqui o autor, já tenho aqui um modelo. O que eu quero agora é então
guardar este autor e transformar esta classe numa tabela, numa base de dados que eu queria. Para fazer isso, vou ter que executar aqui um comando importante, que é o Python manage make migrations. O make migrations vai criar instruções para, com SQL, podermos criar esta tabela. Se eu fizer make migrations, ele vai dizer, olha, neste fecheiro inicial, ponho aqui comandos para criar um novo módulo que se chama autor. E depois, se já estão aqui estes comandos, aqui no migrations, aqui no initial, de facto, diz assim, olha, cria um modelo que se chama autor, que tem um ID e depois tem um nome. Engraçado, não é? Porque todos os modelos têm sempre um ID escondido, que é o ID, que é um atributo escondido. Bom, então já tenho o meu modelo criado, já fiz as instruções para alterar a minha base de dados e agora vou executar, vou migrar. E para isso fazemos o Python manage make migrate. Ou seja, com migrate ele vai criar esta tabela autor na minha base de dados. Se eu agora clicar aqui em DB SQLite, não aparece nada, mas este botão aqui, que se chama Extensions, ele permite-me mostrar aqui uma extensão que se chama SQL Lite. Estou a ver se SQLite. Se eu clicar neste, se instalar este package, esta extensão, ele vai me permitir visualizar a minha base de dados de uma forma muito engraçada. Se eu clicar agora aqui em DB SQLite, SQLite, aqui não instalou. Explore, SQLite Viewer, desculpem, não é este. Está montes de lixo, alguns são, estou a ver, este aqui não tinha quase nenhuma instalação, este tem 3 milhões. 3 milhões quer dizer que é bom. Vou instalá-lo. SQLite Trust Publisher. E agora vamos ver então o que é que ele me instalou. Vou aqui fechar e vou aqui clicar agora no meu fecheiro. Vejam que ele ficou aqui laranjinha, a cor de rosa. Isso quer dizer que vai ficar visível. Vou fechar aqui o terminal, mas lembram-se, podemos sempre abrir o que quisermos. Está lá tudo. Agora vou clicar aqui em DB SQLite. Ele está a pensar. Tchan! Uau! Tenho aqui um monte de informação. Como é que se chama a aplicação que nós criamos? Biblioteca. Era a biblioteca, não é? Vejam lá aqui a aplicação Biblioteca. Autor. Então, ele criou aqui já uma tabela que se chama Biblioteca Autor. Ou seja, e tem um nome. Vão ver? Ou seja, no Models, eu tenho aqui um nome. Se eu puser aqui ano de nascimento, Models, Integer Field. Bom, vou alterar aqui a minha base de dados, não é? Tenho que alterar a base de dados para pôr aqui uma nova tabela, uma nova coluna. Como é que eu faço isso? Bom, vamos ao terminal. No terminal. O terminal normalmente fazemos Ctrl cedilha e ele abre-nos o terminal. Se fizerem Ctrl cedilha. E agora vou outra vez fazer os dois comandos mágicos. Primeiro, Make Migrations. O Make Migrations vai me permitir criar aqui instruções para dar uma nova tabela, coluna. Mas ele diz, espera lá, que eu tenho aqui já dados e se por defeito acontecer alguma coisa, se houver já dados, por defeito nós temos que dizer, imagine que já lá está um autor, já pus lá o Essa de Queiroz, mas o Essa de Queiroz não tem ano de nascimento. E eu estou a dizer, como eu não pus aqui nada, estou a dizer que todos os autores têm que ter ano de nascimento. Então, se o Essa de Queiroz tem que ter ano de nascimento, eu tenho que dizer-lhe qualquer coisa para ele pôr. Ele tem que pôr qualquer coisa lá, senão ele fica um bocado perdido. Então eu vou dizer assim, olha, provide a one-off default now. Will be set on all existing rows with a null value for this column. Ou seja, o Essa de Queiroz vai ficar com esse valor se eu selecionar o 1. Então vou pôr aqui o 1. E agora vou dizer qual é o valor que eu quero que ele ponha lá. O valor vou pôr aqui none. Okay? No Python o none serve para dizer, olha, não quero pôr nada em especial. E pronto. E agora então já adicionou aqui uma segunda migration. E esta migration, o que é que tem? Ele diz
que agora esta migration tem agora um modelo, chama-se autor, e temos aqui um novo campo que se chama nascimento, ano nascimento, e que é o integer field. Estão a ver? Ou seja, ele vai dando as instruções e agora quando eu fizer migrate, ele vai aplicar esta migração. Se eu agora for ver a minha base de dados e agora for ver aqui a autor, tcharam, já está aqui o ano de nascimento. Estão a ver? Já temos aqui o ano de nascimento e o nome. Ou seja, eu posso alterar a minha base de dados às vezes quiser, fazendo sempre estes dois comandos. O migrate, make migrations primeiro, ou seja, depois faço as alterações no models, depois executo make migrations e depois faço migrate. E ele implementa as alterações na base de dados. Pronto. Então temos aqui uma forma de visualizar a minha base de dados, que é ótimo, aqui, diretamente aqui no SQL. No VS Code. Mas o Django tem uma coisa muito interessante, que é a aplicação admin. Se eu puser aqui admin, vejam. Tcharam! Uau, temos aqui uma possibilidade de inserir aqui um login e uma password e entrar aqui no administration. Isto é incrível. Ou seja, quer dizer que há a possibilidade de eu gerir a minha base de dados através de uma aplicação que já está disponível pelo Django. É por isto que o Django é fantástico e foi logo usado por muitos jornalistas, já vão ver. Bom, a primeira coisa que eu preciso é do quê? Username e password. Não é? Temos que criar um super user. Vocês vão ser super users. Como é que são super users? Bom, vou fazer aqui clear para ficar aqui bonitinho, aqui o meu ecrã. Como é que eu crio um super user? Bem, para criar um super user, eu só tenho que fazer Python e usar o comando mágico que é o manage. Um dos comandos que existem é o create super user. Este create super user permite-me criar um super user. Vou-lhe chamar admin. E-mail não vou pôr e vou pôr como password admin. Ok? Ele diz, essa password é muito básica, nem tem 8 caracteres. E eu digo, não faz mal. Yes. Então, admin. Então agora quer dizer que eu tenho aqui uma password admin e com admin. Username admin. E com isto, admin. Ele não está a gostar desta minha password. Gostou, já viram? Ok, então quer dizer que ele me permitiu criar aqui aceder aqui à minha aplicação. Bom, eu tenho aqui a minha aplicação disponível, só me falta agora, eu queria ver aqui a aplicação, a tabela da minha aplicação biblioteca, não é? Autor. Bom, para isso eu tenho que registar essa tabela, ok? Isso não aparece assim de mão beijada, porque imaginem, vocês podem ter tabelas que querem que fiquem escondidas, que ninguém veja. Se vocês querem publicar, têm que ir a um fecheiro que se chama... Como é que chama a aplicação? Admin, não é? Então o fecheiro chama-se admin. O que é que eu vou fazer nessa aplicação? Bom, em admin eu vou dizer assim, olha, eu criei em models um modelo que se chama autor, não é? Então vou buscar esse autor. Então from models import autor. Ok. E agora diz assim, agora vou registar o meu modelo. Então vou dizer assim, class... Agora vou dizer register em admin, ou seja, na aplicação admin, eu quero registar no site do admin. Estou a ver aqui site administration. Então no admin site, register autor. O que eu estou a dizer? Estou a registar no site do admin o autor. Vamos lá ver o que acontece se eu dou refresh. Ficou aqui mal disposto. Quando fica mal disposto, fazemos Ctrl cedilha e vemos o que aconteceu aqui no nosso servidor. Ele está aqui com muitos problemas. Quando ele fica com muitos problemas aqui, o servidor, nós damos um reset, ok? É como a Sphinx, Fênix, não é? Morre, queima-se e cria-se um novo. Então vamos fazer aqui um clear e vou dizer dessa vez run server. E agora, talvez, ele está disponível. Ok, estão a ver? Já aparece aqui a famosa biblioteca. Ou seja, porque eu registrei aqui, autor, ele vai mostrar a tabela autor e vai mostrar aqui
o nome da aplicação a que ele pertence. Ou seja, vocês, todas as aplicações que criarem no vosso projeto, posso ter uma biblioteca, posso ter aqui filmes, posso pôr uma aplicação que é jogos, posso pôr uma aplicação amigos, cada uma dessas aplicações vai aparecer aqui como uma barra azul. E depois as suas tabelas associadas lá dentro. Ok, então já tenho aqui a minha biblioteca, já tenho aqui autores, vamos agora criar autores. Isto é o maravilhoso do admin, é que eu consigo criar aqui autores, não é? Por exemplo, Jacinto Lucas Pires, save and add another one. Vou pôr aqui essa de Queiroz. Não sei quando é que ele nasceu. 1881, não sei, peço desculpa. Essa. Pronto, tenho aqui, vou criar mais um autor, Fernando Pessoa, 1890. Desculpa, mais uma vez, estou aqui a inventar. Então temos aqui 3 autores que criámos, estão a ver? Vamos agora ver se de facto eles existem aqui na minha base de dados aqui da SQLite. Criei aqui em SQLite, vou procurar aqui a biblioteca autor. Uau! Estão a ver? Então, o que eu criei aqui no admin ficou de facto guardado na base de dados. Atenção que isto é uma base de dados SQLite. É uma coisa para desenvolvimento e que serve para vocês desenvolverem. Não é um servidor, não é uma coisa para usar em produção, mas serve para nós agora brincarmos e testarmos as nossas aplicações. Ok? Bom, então agora, como eu já tenho aqui a minha aplicação, que já tem um conjunto de dados, bom, eu posso ficar feliz e dizer, é tão lindos os meus autores, estão a ver? Mas também posso criar uma página feita por mim, em que eu digo, e os meus autores que eu criei, não é? Como é que eu faço essa página? Bom, o Django é MVT, não é? A Model View Template, não é? Django segue a arquitetura MVT, Model View Templates. E já vamos perceber o que é que isto é. Model é para modelação de dados, ok? Depois View para visualização, ou seja, no fundo que é para a gestão, no fundo, e visualização. Ou seja, e vamos ver que aqui há fecheiros-chave, que é o models.py, e aqui temos o urls.py e o views.py. E depois temos o templates, que são os nossos fecheiros HTML que são renderizados com conteúdos da base de dados. Ok? Bom, o view é muito mais do que para visualização, não é? Para receber pedidos e responder com dados, com ficheiros, com templates. Ou seja, o view serve para receber pedidos e depois responde com templates com dados. Ou seja, estes templates que eu crio aqui são mesmo templates. Imagina, vocês vão a uma repartição das finanças e querem registrar uma empresa. Eles dão-vos um formulário, não é? Então, o formulário é o template. Depois, os dados, ou eu preencho por mim, ou então se eu quero, por exemplo, ir buscar a informação de uma empresa, ele usa aquele formulário, depois vai buscar os dados da base de dados e insere desse template. Ok? Então, isto é MVT, Model View Template. Ok, então, temos aqui então a nossa informação que eu estava aqui a falar, que é a aplicação que tem estes 3 componentes. Já vimos o Model e agora vamos ver o View. Então, qualquer aplicação segue sempre os seguintes passos. Para ela passar a existir no mundo da web, da mesma forma que temos aqui a aplicação admin, quando eu escrevo aqui admin, eu tenho que ter aqui uma aplicação que quer que seja biblioteca. Eu quero uma aplicação, quero poder escrever aqui biblioteca. Mas ele diz, não há nenhuma biblioteca, eu só conheço um admin. Não existe nenhum caminho para a biblioteca. Então vamos fazer esse caminho.
in project, que é a gestão, o sítio onde eu giro todos o meu projeto e as suas aplicações. Já registámos aqui em settings a explicação biblioteca. Mas há aqui um roteador, um encaminhador de caminhos, que é o URLs. O URLs tem caminhos que eu vou aqui incluir. E agora há um novo caminho que eu vou definir que se chama biblioteca. Okay? E essa biblioteca vou incluir caminhos para essa biblioteca. Os caminhos definem sempre em fecheiros URLs. Mas primeiro nós temos aqui, é como se fossem os países, não é? Aqui tem um indicador de cada país, é como se uma aplicação fosse um país. Aqui tem o país admin, aqui tem o país biblioteca. E depois dentro de cada país eu tenho as páginas em si, não é? Ou seja, na biblioteca, na aplicação biblioteca, depois eu tenho uma página dos autores, uma página dos livros, não é? Mas é da aplicação biblioteca. E onde é que eu defino essas páginas? E esses caminhos para essas páginas? No URLs que está na pasta biblioteca. Lembre-se que em Python isto quer dizer, no módulo biblioteca existe um script URLs. Ou seja, eu vou ter que criar um fecheiro URLs dentro da biblioteca, porque ele não existe, vejam lá. Admin, apps, models, test view. Não há nenhum URLs. Então, URLs py, o que é que tem? Bom, vai ser muito parecido com o que nós temos até agora. Vai ter caminhos também, ok? Vai ter padrões de URL patterns, padrões de caminho, mas é ainda mais simples, talvez só tem o path e depois vai apontar para funções que retornam e fazem coisas. Por exemplo, vamos criar um caminho que se chama autores, ok? Que é, lembra-se, eu criei uma lista de autores, não foi? Criei uma lista de autores e agora, não é? Está aqui na base de dados. Estou aqui os autores todos, eu quero agora ver estes autores, não é? O Jacinto, essa, o Fernando. Como é que eu vou ver estes autores? Bom, então vou dizer assim, olha, quando alguém escrever autores lá em cima, e vamos ver agora o que é que acontece. Se eu escrevo aqui biblioteca, bom, ele está aqui um bocado engritado, porque já vamos, porque este está aqui a dar um erro, porque ainda não acabei aqui. Quando, vou pôr aqui um comentário, ok? E agora sim já vai funcionar. Vou apagar e vou... Bom, quando não funciona, o que é que fazemos? Mandamos isto tudo abaixo. Ctrl C e agora faço... Vou pôr aqui só clique para vocês verem a consola. Vou dar Python Run Server. Ok? Agora dou um restart. Restart. Page Not Found. Estão a ver? Eu não pus aqui nada. Não pus nem admin. E agora está aqui admin e está aqui biblioteca. Então quer dizer que eu tenho que especificar um caminho. Era o que estava a dizer, não é? Se eu puser aqui /admin, ele vai parar a admin. Agora, se eu puser aqui biblioteca, ele vai parar a biblioteca. Mas ele diz, epá, eu não tenho nenhum... não tenho nada na biblioteca. Vamos perceber porquê. É porque aqui no URL do projeto, deixa eu ver se eu escrevi mesmo bem isto. Em URLs tenho aqui biblioteca, ok? Biblioteca. E agora, ele agora aqui está a dizer que o caminho não existe para nenhum destes. Any of these, biblioteca. Ok. Bom, vamos continuar e já vamos lá chegar. Isto já vai se resolver. Ele vai então incluir aqui biblioteca URLs. Em biblioteca temos aqui URLs e agora vamos aqui definir um caminho path autores. E este autores vai chamar uma função que vai estar nas views. Ou seja, a função, o fecheiro views.py serve para definir funções que vão retornar conteúdo. Ou seja, ele faz um return request e agora vou pôr aqui biblioteca autores.html. Ou seja, ele vai retornar aqui um fecheiro autores.html. Sempre que eu chamar esta função, ele retorna uma mensagem HTTP, um fecheiro return render vai renderizar este fecheiro. Bom, tem que ter uma aplicação, uma pasta de biblioteca com fecheiro autores, não é?
Isto não existe aqui. De facto, na biblioteca nós vamos ter que criar uma pasta templates / biblioteca. E dentro desta templates de biblioteca é que eu crio o fecheiro autores.html. Okay? Autores HTML, vou criar um fecheiro HTML simples. Ok? Vou pôr aqui biblioteca. E vou pôr aqui no body, vou pôr aqui um H1 a dizer isto são os meus autores. Já vamos preencher o conteúdo. Ok? Então, agora que eu tiver então esta informação, já tenho aqui uma página que é retornada. E estou a ver aqui esta pasta templates. Lembram-se quando eu vos falei aqui do Model View Template? Model View Templates, do MVT. É exatamente isto. Ou seja, o Django, os templates, é uma pasta onde tenho sempre uma pasta com o nome da aplicação, ou seja, biblioteca, templates biblioteca, vão ver? E temos aqui o fecheiro autores, vão ver? E agora, na minha views, então, vejam, se eu quero chamar esta função autores views, se eu quero chamar esta autores views neste caminho, então vou importar desta pasta, vou importar o views e vou dizer, olha, em views, quando alguém chamar por este caminho, chama a função autores views. Ok? Bom, e agora sim, vejam, ele está a dizer, olha, no caminho sem nada, não há nada, mas se eu puser biblioteca, ele diz que tem algo talvez para mim. Vamos ver se é verdade. Ele diz, olha, na biblioteca não tenho nada, mas tenho algo em admin ou biblioteca / autores. Autores? Então vamos ver o que é que aparece em autores. Uau! Uau! Tu tem a ponte feita, já viram? Então, quando eu escrevo biblioteca autores, aparece uma página HTML autores. E aqui voltamos ao início. Ou seja, o que é que aconteceu? Eu escrevi biblioteca, ou seja, que é do projeto. Estou a chamar a aplicação biblioteca. Na aplicação biblioteca vou chamar o caminho autores. Então, biblioteca / autores. E o que ele diz assim é, se alguém chamar por estes autores, faz favor de executar esta função, autores views. Autores views está onde? Está aqui, views. Deixa lá ver. Está aqui, autores views. E o que é que autores views faz? Autores views retorna autores HTML, que é este fecheiro aqui. Estão a ver? Claro que agora podemos tornar isto mais interessante. Podemos agora... O quê? Queremos pôr a informação dos autores, não é? Então, neste caso, vamos fazer autores. Vai ser autor.objects.all. Vou buscar todos os autores. Não é? Vou dar aqui um print de autores. Ver o que acontece. Agora, quando eu dou aqui um refresh, autor not defined. O que é que isto quer dizer? Porquê que é autor not defined? Porque autor é uma classe que não está aqui. Eu não fui buscar esta classe ao models. Então, se eu defino em models um autor, eu tenho que dizer de onde é que ele vem. From.models import autor. Ok? E agora, se eu der aqui um refresh, ele já não se queixa. Ele não escreveu aqui nada, mas se eu for ver aqui na consola, vejam o que é que ele escreveu. Escreveu aqui os autores. Ele escreveu aqui o nome dos autores num query set, que no fundo é o que eu lhe dei. Não é? Eu dei-lhe aqui um query set. Autores é um query set, que é este conjunto de objetos que é retornado por object-sol. Bom, mas eu não quero imprimir aqui na consola, eu quero é imprimir dentro de autores. Por isso, este autores mas é passá-lo para dentro daquele objeto, daquela página HTML. Como é que faço isso? Bom, vou usar uma variável que se chama contexto. E dentro desta variável context, que é um dicionário, eu posso definir quais são as variáveis que eu quero que estejam disponíveis dentro do meu HTML. Até vou pôr assim diretamente. Ou seja, eu vou definir uma variável contexto que tem, sempre que eu chamar, quando eu escrever autores, ele vai dar-me isto. Ou seja, se eu disser aqui context, quer dizer que eu estou a renderizar, a fazer aqui um melt, uma mistura entre fecheiro autores HTML e o contexto. Ou seja, se eu for aqui autores, eu posso usar aquela variável autores
Ou seja, a variável autores que está aqui está disponível aqui. Eu posso usar um ciclo for. Vou fazer aqui for. Deixa eu ver se isto por acaso tem o... Não tem. Não tem o template do Django. For autor in autores. Estão a ver? Este autores é exatamente aquilo que nós... não é end for. Ou seja, é cada autor de autores. E agora vou pôr aqui autor. Ele vai-me pôr aqui o nome. Vamos ver. Bom, vou fazer o ciclo for e vou pôr o autor dentro de um parágrafo, para ficar um bocadinho mais bonito. Vou pôr aqui um parágrafo, ponho aqui autor. Ou seja, a página autor, a página vai dizer autores, e depois, com este ciclo for, o que é que ele vai fazer? Vai pôr um parágrafo para cada um dos autores da minha base de dados. Ou seja, ele vai enfiar informação de cada um destes autores, neste caso só o nome, vai enfiá-lo aqui dentro deste, cada um de um parágrafo. Vou dar aqui um refresh e ver o que acontece. Uau! E aqui está, estão a ver? Se eu agora vos mostrar o campo Ctrl-U, se eu fizer Ctrl-U, consigo ver que de facto ele inseriu o nome de cada um dos autores lá dentro. E diz, também quero o ano de nascimento. Aí queres? Então ponho aqui autor, ponho aqui nascido em, e agora vou pôr aqui autor, ano de nascimento. Ok? Agora vou dar aqui um refresh. É incrível. Estou a ver? Bom, depois o HTML podemos fazer como quisermos. Isto é uma lista. Tipicamente as listas nós pomos dentro de uma ordered list, não é? Então vou pôr aqui um L. Vou pôr este L aqui no final do for. E em vez de um L, um parágrafo, vou pôr aqui um LI. Ctrl D para selecionar múltiplos elementos. E agora posso editar tudo ao mesmo tempo com LI. Estão a ver? Estão a ver? Eu consigo editar se eu fizer Ctrl D. Ele vai-me procurar todos os elementos que têm esse elemento. Agora, como eu alterei, se eu agora fizer um refresh, ok? Então viram como nós criamos uma aplicação com o CodeSpaces de uma forma super gira, ela está a funcionar. Agora se eu clicar aqui, tenho aqui montes de mudanças. Então vou clicar e vou escrever aqui um commit a dizer, olha, aplicação biblioteca e página autores. Ok? É uma mensagem para identificar estas alterações. Dou aqui um commit e depois digo sincronizar mudanças. Sync changes. E pronto. E agora se eu for ver aqui no meu repositório, estão a ver? Quando eu der refresh, tcharam, está aqui a informação toda que nós criámos. E agora eu posso deitar isto fora, porque isto vai ficar aqui guardado para sempre. Não é? Já podem deitar fora. O vosso computador pode-se partir todo, podem ir para o computador de outra pessoa e continuar a trabalhar, porque a única coisa que precisam é do browser. Isto é o browser, não é? Isto é o Chrome, por exemplo, qualquer browser. Vocês abrem o vosso repositório, vão a code, abrem o CodeSpace. Se não existir, se for no computador de um colega vosso, não terão lá talvez o CodeSpace, criam um novo CodeSpace, não há problema. E conseguem assim trabalhar. Estão a ver? A vossa aplicação fica disponível. Atualmente só fica disponível em desenvolvimento. Ainda não está a correr num site que eu possa pôr assim público. Mas isso são cenas dos próximos capítulos.